Quando, há muitos anos atrás, escutava histórias com o meu avô, ele dizia das coisas dele, ele tinha uma canção que traduzia, segundo ele mesmo, as coisas da história dele. Ele dizia assim, contava: prepare o coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. E ele ia falando de como foi desbravar com o pai dele uma cidade, um lugar que se tornou cidade, como foi educar 19 filhos, como foi a história. E era interessante ouvir. Quando eu me ordenei padre e fui celebrar minha primeira missa próximo dele, porque ele não pôde vir, eu perguntei o que ele queria que eu dissesse na homilia. E ele me contou a história dele e da mãe dele, e da igreja onde eu ia celebrar. E ele disse no final: diga que a nossa família um dia trouxe os tijolos e hoje traz o padre. E era interessante ouvir isso, porque quando eu entrei naquela igreja, eu me senti profundamente vinculado, não só àquele espaço físico, mas àquela gente, aquela cidade e aquela gente que participava da missa ali. E é interessante começar, e eu quis começar a homilia de hoje por aqui, porque o tempo da Páscoa é um tempo onde nós visitamos, momento a momento, os Atos dos Apóstolos, para que nós, ao ouvirmos os acontecimentos dos primeiros tempos da nossa fé, depois da ressurreição de Jesus Cristo, nós fôssemos entendendo por que eu estou sentado nos bancos da igreja aqui, hoje. Por que eu venho à missa? Escutar os Atos dos Apóstolos é escutar as coisas da minha raiz, é escutar a minha história, é não sentar nesse banco e pensar que eu só vim à missa, mas eu vim ao encontro com os meus, que desde a ressurreição de Cristo vem se encontrando para fazer memória do fato de que o Senhor está vivo entre nós. E durante todo o tempo, de lá para cá, nossa história foi acontecendo com perseguições, com erros, com acertos, com confusões, com dispersões, mas sempre o Senhor ia recordando o caminho que vinha do convívio com Jesus Cristo. Se nós estamos sentados nesses bancos hoje, foi porque muitos homens e mulheres conviveram com Cristo até o dia em que a intuição de Deus brotou no coração do então presidente, que já conhecia o projeto de transferir a capital, fizesse com que nós fizesse o acontecimento da capital aqui. Tanto que ele começou pela cruz. Numa celebração em 1957, essa cruz está na catedral hoje. E de lá para cá, você e eu estamos sentados em um banco ouvindo. Eu vivo a experiência de ser padre numa cidade que recebeu a história dos homens que seguiram Jesus Cristo e agora damos seguimento a essa história. Realizamos a nossa parte. Por isso o tempo da Páscoa é importante, porque é a memória do que nos dá identidade. Seguir Jesus Cristo, estar próximos dele, ouvir o Senhor que nos criou e vem ao encontro do disperso, do desconfigurado, do diminuído por causa do pecado e recomposto por causa da ressurreição e do batismo. Todo o percurso e a visita dos Atos dos Apóstolos nos dão isso. E podemos dizer que hoje tem sentido lembrar isso quando nós ouvimos o Salmo que diz que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Se nossa nação glorifica, é porque os homens e as mulheres daquele tempo viveram até a fé, que é seguir Jesus Cristo, até aqui, e hoje nos cabe. Seguir Jesus Cristo é entender que a aliança de quem tem fé é com Ele, o templo vivo,
Por isso que nós ouvimos na segunda leitura, sobretudo um versículo que diz: não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Jesus disse: destruí este templo, e falava do templo de Salomão, e eu reconstruirei em 3 dias. Falava do templo do seu corpo. Perdão, falava do seu corpo quando destruía o seu próprio, quando queriam destruir, matá-lo. E é interessante, e eles pensaram que era o templo de Salomão, isso sim. Mas é interessante notar que para nós o templo é o encontro com o Senhor, é o convívio com o Senhor. É acolher o Senhor que na palavra e no pão entra e toca a cada um de nós e vem pedir passagem. Como diria uma poetisa: abram alas que eu quero passar. Eu dou espaço ao Senhor dentro de mim? Eu abro o coração com liberdade para que Deus me diga rumos? Eu faço do Cristo, de fato, o meu templo? E aqui é interessante pensar que esse convívio é o que nos sustenta. Esse convívio é o que nos dá paz. Esse convívio é o que nos situa no hoje e neste lugar, para pensarmos quem sou eu, onde eu estou. É interessante isso, porque algo fere essa experiência de fé. Tem uma realidade que fere a minha memória, que causa, tem um mal que fere a minha memória, me tirando a lembrança dos acontecimentos e me fazendo tão ocupado de outras coisas que eu me esqueço desse Deus. O que é isso? É minha separação de Deus. O catecismo diz que o pecado é separar-se de Deus. E que o pecado, ele corrói pouco a pouco a relação que nos faz entender quem nós somos. E quando eu me separo de Deus, eu vou me apartando daquele convívio porque eu defendo um outro convívio. Eu mesmo. Eu quero como companhia a mim que resolve as coisas segundo as minhas forças. Eu dou conta, eu resolvo, eu faço. Padre, o senhor sempre diz isso, mas já entrou na sua cabeça que a distância de Deus afirma um outro Deus? Não, padre, eu não sou Deus. Quando resolve as coisas sem o levar em conta. E às vezes tão ocupado de Deus, meu Deus, hoje eu esqueci a missa. Meu Deus, hoje eu esqueci de rezar. Meu Pai, hoje eu esqueci de fazer isso. E de pequenos esquecimentos em pequenos esquecimentos, nós vamos perdendo o hábito de parar e prestar atenção naquele que nos situa no tempo e no espaço com sentido. Porque eu estou tão ocupado de mim que eu me perco, que eu me divido, que eu sofro. O homem que sofre é o homem que se divide. Quer derrotar um homem? Provoque divisões nele. O homem íntegro é o homem que se congrega no amor que o norteia. E é curioso pensar que quanto mais ocupado estou de mim, mais eu esqueço de Deus. Porque eu estou muito preocupado com o que fazer. Nessa hora é que uma alegria vem ao coração. O Cristo sabia que nós somos problemáticos por causa do pecado. Que nós somos meio, como diriam os jovens, né? Nós somos meio pancada por causa dos pecados. Somos capazes de ter o bem e dizer que não é suficiente. Somos capazes de ter o amor e dizer, prefiro esperar o outro. Somos capazes de ter a alegria e achar que, não, eu não quero me comprometer porque pode ser que venha coisa melhor. Ou somos capazes de dizer, eu não dou conta de Deus, não dou conta do que Ele me sugere. Sabendo disso, Ele nos enviou um auxiliador, um paráclito. E foi isso que o Evangelho fez menção. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Porque quem tem consciência do Cristo sabe que o pior problema da sua história pode ser a amnésia do céu. Esquecimento do céu. E olhem,
quantos no tempo de hoje estão sofrendo da amnésia do céu e arrogando céus que não resolvem o que Deus dá, querendo o que Deus dá sem Deus. É horrível. As expressões disso são as guerras, as expressões disso são os males que nós vemos no mundo. E vejam só, quando isso aconteceu no início do século passado, guerra e peste, Nossa Senhora de Fátima disse que o mundo seria normal e novo de novo se nós nos convertêssemos, se rezássemos pela conversão dos pecadores. E hoje, guerra e peste. E cadê o novo normal? Tão arrogado antes da pandemia. Normal não é quem peca, não é distância de Deus. Não são os empoderados militantes de causas que se esquecem de Deus. Normal é ser santo. Essa é a militância que me edifica, que gera a diversidade de verdade, que respeita a verdadeira diversidade. Essa aqui, diferentes, todos filhos do mesmo Pai. Unidos, mesmo sendo cada um em cada posto, uma originalidade. Sabe, o nosso tempo é um tempo que continua marcado pela insistência do mesmo amor. O Senhor que sabe que somos fracos e quando aprendemos a lição pedimos ajuda e Ele está aqui, como o Pai misericordioso dizendo, vinde bendito, vinde. O Espírito Santo é esse que recorda e ensina. Outro dia alguém me dizia, depois de um problema que ela passava e dizia assim, mas padre, sabe que eu fui lembrando de uma coisa que eu rezava, vinha uma palavra na minha cabeça, vinha um versículo, vinha e parecia que Deus estava dizendo, faz isso, faz aquilo. E ela perguntou, eu falei, isso é a ação do Espírito Santo. Quando eu me preocupo em escutá-lo, ele de fato se faz nítido. Quando eu me preocupo em escutá-lo, ele me faz recordar o céu de onde eu venho, o céu que é meu lugar, que é um convívio que eu experimento, ainda não em plenitude, quando eu me encontro com os meus irmãos e batalho com eles para celebrar as alegrias de ter Deus entre nós, para viver o auxílio de um para com o outro, que significa escolhermos Deus e sustentarmos essa escolha, para abraçarmos as coisas que dizem respeito à nossa pátria, à nossa cultura, que nasce do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Eu quero terminar essa homilia sugerindo como exercício de santidade uma ideia e depois uma reflexão. Primeiro, como exercício, eu quero sugerir a você que se prepare para a festa do Espírito Santo que nós vamos celebrar. Quem quer viver uma coisa importante, se prepara antes. Quem vai andar de bicicleta, antes de andar, se veste com um traje próprio de bicicleta. Quem vai para uma festa, sabe, pergunta, mas que traje que vai usar? Com que roupa eu vou? Já dizia um outro poeta. E vai se preparando com o traje adequado, esporte fino, gala, ou isso, ou aquilo. Quem vai para um hospital trabalhar, já sabe que minimamente, se é um médico, vai usar o seu jaleco, ou o seu terno, se é num escritório. Cada um que vai se preparar para viver alguma coisa importante, se arruma. E não brinca, porque não quer, entre aspas, pagar mico por estar deslocado, por não estar bem preparado ou bem arrumado. Pois bem, qual é a arrumação que te prepara de fato para a festa do Espírito Santo? O que te prepara para uma festa de fé? Você já parou para perguntar sobre isso? Você vai falar de confissão, de oração. Eu não vou falar nada para vocês hoje. Eu vou te dizer, se prepare para a festa de Pentecostes. Se você quer amor de verdade, para ter e dar. Se você quer felicidade de verdade, para ter e dar. Se preocupe com uma vida a 2, a 3, aos casados a 3. Se solteiro a 2, sempre com Deus e você. Como eu sei que todos aqui somos templo do Espírito Santo, eu peço a Ele que te mostre o que é a sua preparação autêntica para uma festa de Pentecostes.
uma festa do Espírito Santo. E aí eu desafio a você a uma coisa. Não sei se vocês notaram, mas no nosso templo hoje, nós não temos mais alguns sinais dos protocolos que nós tínhamos da Covid, por causa do cuidado com a Covid, protocolos que continuam valendo, mas dada a situação, ainda nos permitem algumas flexibilizações. Eu pedi que se tirasse as cordas que nos ajudavam a viver a disciplina dos movimentos. Eu pedi que nós tirássemos a obrigatoriedade de sentarmos 2 a 2 por banco. Eu pedi que nós tirássemos por uma coisa muito específica que me fez pensar também. Quando nós estávamos refletindo sobre isso, eu me lembrei de Naamã, o sírio, que quando tinha lepra, foi a conselho de um servo visitar o profeta Eliseu. E lá, Eliseu nem o recebeu. Disse, vai banhar-te 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou irritado, porque ele imaginou que ele era um chefe de guarda, era um homem de respeito, de todas as honrarias. Ele nem me recebeu. Pois bem, ele passou em frente ao Rio Jordão e ele achou aquilo absurdo. O seu servo disse para ele, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria? Ele disse, faria. Então faça o simples. Ele se banhou e ficou curado. Daí voltou e agradeceu. E então reconheceu o Deus de Israel, porque ele obedeceu. Depois de ter reconhecido que a obediência àquele cuidado faria a cura daquele servidor. Por que eu estou dizendo essa história? Porque, mesmo em tempo de pandemia, uma das coisas que mais me saltava aos olhos era a nossa capacidade de ser obediente a cuidados que expressavam um cuidado por todos. E nós somos pouco capazes de ser obedientes. Com muita liberdade eu digo isso. Se Deus nos pede pequenos cuidados e nós resistimos, que dirá aos cuidados que vão nos edificar felicidade autêntica? Sabe, às vezes o céu não está a uma Bíblia toda lida de distância. O céu às vezes está a pequenos gestos de atenção para com Deus. E aqui eu me faço valer, faço valer a minha gratidão à nossa equipe de apoio. Eu algumas vezes com eles experimentei isso que eu vou dizer. Pequenas agressões a quem indicava cuidados, a quem indicava rumos de obediência. Não preciso disso, não preciso daquilo, vou sentar onde eu quiser, vou fazer do meu jeito. E sabe, não é pelas agressões, é pela não capacidade de ouvir. E o pecado ele torna nosso coração impaciente com a condução. Foi assim no tempo do povo no deserto, depois do Egito. Foi assim na terra prometida, depois com Josué e os outros juízes e os profetas. Quando alguém pedia, indicava os rumos de Deus, eles matavam o profeta, mas eram rebeldes para com Deus. Nós ainda somos assim. Padre, o senhor está sendo muito duro. Não, eu me incluo no pecador que ainda é rebelde. A rebeldia, a obediência, ela é a expressão de que eu preciso rever a minha relação com Deus para não ter medo de acolher a sua condução. Aquele que não obedece, via de regra, tem medo de Deus. Porque via de regra sabe que qualquer desinstalação que Deus pedir, ele acha que vai agredir. O coração duro acha que é agressão. Sabe, Deus não é assim. Então hoje, eu quero sugerir a você que se quer um coração mais capaz de amar de verdade e construir histórias autênticas, nessa semana se abra a preparação da festa do Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo o que você precisa viver com constância para se preparar para uma festa que se alegra porque Deus te cuida.
Aí está o ponto da tua conversão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.